Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um episódio do podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a semifinal entre Flamengo e Corinthians. O primeiro jogo será no Maracanã. Vamos falar sobre esta partida, vamos falar sobre a expectativa do jogo, palpites e a provável escalação do Flamengo para esse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Bem-vinda, Mariana. Quais são as suas expectativas para esse primeiro jogo entre Flamengo e Corinthians no Maracanã? Bom, a expectativa é que seja um duelo bem equilibrado, não apenas no primeiro jogo como no segundo, pelo menos essa é a minha expectativa. Eu acho que o Corinthians é um time que melhorou bastante em relação a algumas semanas atrás. O Flamengo, por outro lado, modificou-se de treinador. Atualmente, o novo treinador do Flamengo é o Felipe Luiz, e é difícil você prever como o Flamengo vai jogar, porque você não viu muito do Felipe Luiz. O Felipe Luiz treinou o Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo, e isso não durou nem sequer um ano, então é difícil você ter ideia mais ou menos de como a equipe do Felipe Luiz vai se comportar, até porque tivemos apenas 2 treinos, 3. Então é difícil, são apenas 3 dias para uma partida importantíssima, onde o Flamengo precisa fazer o resultado em casa, caso queira se classificar para a final. Eu vejo um duelo muito equilibrado, tanto no jogo contra o Maracanã, quanto no jogo em Itaquera, mas sabendo que o Flamengo, caso queira se classificar para a próxima fase, ele vai ter que fazer um bom resultado no Maracanã, o que ele não conseguiu, por exemplo, fazer nas quartas de final da Copa Libertadores. Aí ele teve que jogar fora em desvantagem e a gente viu o que aconteceu. A expectativa é que o Flamengo consiga vencer o Corinthians, mas eu considero um jogo bem perigoso para o Flamengo. Eu não sei o que esperar desse jogo. Eu não sei se o Flamengo, pelo menos nesse jogo contra o Corinthians, eu não sei se o Flamengo será parecido com o Flamengo que era do Tite ou se o Flamengo será um time completamente diferente, porque o Flamengo, sendo comandado pelo Felipe Luiz, teve poucos dias de treino. Então eu não tenho a mínima ideia o que esperar do time do Flamengo. É óbvio que eu espero que o Flamengo seja um time que tenha mais a posse de bola, tente controlar o jogo e, obviamente, busque o ataque desde o primeiro minuto. Mas eu, de verdade, não tenho nenhuma ideia de como será o Flamengo contra o Corinthians nesse primeiro jogo. Bom, vamos para a escalação do Flamengo? Bom, a provável escalação do Flamengo é: o Felipe Luiz fez algumas mudanças, vamos à escalação. No gol, o Rossi entra. Matheus Cunha, que seria provavelmente titular com o Tite, perdeu a vaga, então o Rossi é o goleiro. Na lateral direita, o Felipe Luiz decidiu pelo Wesley ao invés do Varela. Na dupla de zaga teremos mudança também. Léo Ortiz pegou a posição do Fabrício Bruno e o Léo Pereira será o outro zagueiro, só que pela esquerda, e com o Alex Santos sendo lateral, também pela esquerda. Na dupla de volantes, o Pulgar retorna ao time como primeiro volante, ao lado do De La Cruz. Do meio para frente teremos Gesso, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Essa é a equipe do Flamengo para a partida contra o Corinthians. Pensando com quem eu escalaria da equipe, eu acho que seria uma equipe bem parecida com essa que o Felipe Luiz optou. Porque, de novo, na parte ofensiva, o Flamengo praticamente não tem jogadores, e o jogador que poderia entrar no time é o Gabriel, e ele teve 90 minutos numa partida contra o Atlético. Ele jogou contra o Atlético Paranaense? Jogou, né? Jogou alguns minutos, né? Ou foi titular? Eu realmente não tô conseguindo me lembrar. Acho que foi titular. Acho que ele foi titular, acho que ele foi titular contra o Atlético Paranaense. Realmente, isso agora sumiu da minha mente. Eu acho que ele foi titular contra o Atlético Paranaense, e se foi, ele não foi bem. Então, não tem motivo para começar, a realidade é essa. Na zaga, eu concordo com a mudança do Léo Ortiz, e, por incrível que possa parecer, eu também começaria com o Wesley. O Flamengo precisa vencer, e para você vencer, você precisa ter jogadores que busquem mais o ataque. Sim, o sistema defensivo, o Flamengo precisa não tomar gols. Sim, o Flamengo não precisa não tomar gols, mas um time que está com muita dificuldade para marcar gols, tentar ter um lateral que chegue mais à linha de fundo. Eu acho interessante, até porque o Wesley fez uma partida horrível no jogo contra o Atlético Paranaense, mas ele, né, deu assistência para os gols, então
Eu gosto da ideia do Rossi estar no gol sendo titular, porque esse confronto pode ir para os pênaltis. E o Rossi é um bom goleiro para defender cobranças de pênalti. Também gosto da ideia de ter o Léo Ortiz na zaga. Acho que já era algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. O Wesley na lateral direita não tenho o que comentar. Eu acho que entre ele e o Varela, eu acho que qualquer um dos dois ele poderia jogar tranquilamente. Entendo a questão do Flamengo, do Wesley ser um jogador melhor ofensivamente. O Flamengo está jogando no Maracanã, então para mim ele está ok. Com o Flamengo ter vindo de partidas ruins do meio campo, o Eric Pulgar volta a ser titular. Não sei, eu acho que. Eu não sei quem eu colocaria, admito que eu não sei. Eu acho que o Eric Pulgar é a opção óbvia, mas depois de Arrascaeta e de La Costa terem feito partidas, não terem feito partidas ruins ultimamente, e aí o Eric Pulgar voltar e ele não vem jogando bem em 2000 e boa parte de 2024, admito que eu não sou muito fã da volta do Eric Pulgar ao time titular, não. Mas com o Léo Ortiz indo para a zaga, não tem o que fazer. Então, fico aqui na torcida para que o Eric Pulgar faça uma grande partida. Sim, vamos aos palpites. E aí, Maia, qual é o seu palpite pro jogo? 1-0 Flamengo. Bom, o meu palpite também é 1-0. Eu tenho que admitir que eu também vou nesse palpite. Eu acho que o Flamengo pode conseguir ganhar, mas acho que se ganhar vai ser assim, um resultado mínimo. Porque, de novo, pra mim o Corinthians melhorou bastante e o Flamengo pra mim é uma incógnita. É difícil você prever o que a gente vai ver amanhã. Então, é isso.